Boa noite. Boa noite. Agradeço imensamente a oportunidade de trabalho. É de fato um prazer conhecer a casa, conhecer vocês, reencontrar amigos e nesse encontro marcado com Jesus, que possamos sentir a presença dele de todas as formas possíveis, na casa que se edifica e na construção do reino de Deus dentro de nós. Interessante que desde os primórdios, desde os primeiros dias, nós, espíritos, buscávamos encontrar com Deus. No início nós subíamos aos montes. Acredito que pela questão matemática geográfica, montanha é alto. E quando a gente sobe um monte, a gente tem a sensação de estar mais próxima do céu, de repente mais perto de Deus. E foi assim que nós começamos a crença de subir, de elevar, para encontrar com Ele. Não foi assim que Moisés buscou as tábuas da lei? Não é assim que começa a aliança do Espírito do homem encarnado com Deus? Tantos montes foram selecionados, agraciados, escolhidos e palco de orações magníficas. Verdadeira sintonia. Garizinho era o monte dos samaritanos. O Monte Sião era o monte dos judeus. E muitos de nós, vidas sucessivas, buscamos encontrar Deus nos montes, depois nas construções. Salomão escolheu o Monte Moriá para edificar o primeiro templo, que ele recebeu a arquitetura, o desenho do pai, o rei Davi. O rei Davi nasceu em 970 a.C. e desencarnou em 1040. Ele era portador de muitas habilidades, escreveu muitas coisas que nós podemos ver no Antigo Testamento. Era um administrador exímio, tinha uma noção muito grande de administração, de política, de exercício de poder, muitos talentos, como nós. Fez muitas escolhas, como nós. E uma delas foi deixar para o filho Salomão, em meio a 20 filhos, a tarefa de edificar o templo. Salomão levou 7 anos para construir esse templo. Era muito belo, com madeira do Líbano, com muito ouro, com muito exímio, uma obra de arte. Esse templo ficou construído por um bom tempo e foi totalmente destruído por Nabucodonosor, quando a Babilônia invade e transforma todos os judeus em escravos. Nós estudamos isso em história. Faz parte da nossa filosofia. Muito tempo depois, o templo é reconstruído. Levou 46 anos para edificar-se novamente. E mais uma vez ele é totalmente destruído por Tito, o imperador romano, em nome do poder de Roma. Foi nesse tempo que Tito destruiu que nós vamos encontrar a passagem de Jesus observando as ofertas no gasofilácio. E então nós vamos entender como é que se distribui esses ambientes dos templos que o homem erigiu nos primórdios. O primeiro ambiente se chamava átrio, e lá encontrava toda a gente. Simpatizantes, curiosos, turistas, dedicados, todo tipo de pessoas. Bem vestidos, mal vestidos, doentes, sãos. E lá existia a divisão de homens e de mulheres, com os gasofilácios que eram construídos de metal e que fazia a retumbância do metal sonante quando as moedas eram depositadas. Então, quando se portava outro tipo de moeda, muitos pediam para que fosse trocada em moeda de metal, porque na hora da oferta, ao depositar no gasofilácio, o barulho ia repercutir no ambiente. Isso teria a sensação de estar se ofertando muito. A beleza do lugar, a distinção, as ofertas, o barulho do metal sonante, das doações, da entrega, da oferenda. E os discípulos ficavam encantados com tudo aquilo, até que um olhou para Jesus e falou: Mestre, isso não é lindo? Não é impressionante? Ele: sim,
Mas de todos, quem mais ofertou foi a viúva. Até hoje nós não sabemos exatamente o que se passou, porque tudo de Jesus é grande demais. Por isso que precisamos estudar. Mas sabe-se que, sendo viúva, ela foi jogada na rua. E depositada na rua, ela passou a ganhar e a defender o pão de cada dia mendicando. E ela depositou o que tinha para comer, o que tinha para sobreviver. Então ela deu tudo o que tinha. Não fez barulho porque ela entregou a moeda menor, de menor valor que tinha no tempo. Um centavinho em dias de hoje. Uma moeda, inclusive, que a gente nem vê no mercado mais. A moeda de 1 centavo sumiu. Pode até ter virado artigo de bijuteria, mas ela sumiu. Mas foi o que a viúva depositou. Quase nada. E Jesus viu que foi tudo. É muito bonito essa passagem da viúva, porque ainda hoje estamos em casas de encontros divinos. E hoje, a oferta que fazemos como trabalhadores, como filhos de Deus, espíritos o que somos, é o nosso trabalho, é o nosso amor, é o nosso conhecimento. Distribuímos o que somos e o que temos. Aprendemos com Jesus que a principal edificação seria no coração, quando o reino de Deus seria implantado. Por isso ele se apresenta como a espada da divisão. E nós vamos compreender que essa espada corta de fato muitas coisas que existem dentro de nós. É a espada do conhecimento, que separa o certo do errado, o bom do ruim, a ignorância do conhecimento, o ócio do trabalho, e nos faz ver quem somos. E a partir disso, então, nos permite tratar a nós mesmos, desenvolver o auto-perdão, o autoconhecimento, a autossustentação, para a partir disso aprender a nos respeitar. Depois de nos respeitar, nos amar. E assim entendemos por que Jesus condicionou o amor ao próximo como a si mesmo. Porque precisamos amar muito a nós mesmos, para depois estender esse amor ao próximo. Mas só vamos nos amar, de fato, quando nos conhecermos de verdade. É preciso olhar para dentro de nós e lutar o bom combate de Paulo de Tarso. Esse bom combate é interno. Precisa da espada da divisão. Necessita de conhecimento, de dedicação, de foco, de estrutura, de vontade, de boa vontade. E é assim que se edifica o reino de Deus dentro de nós. Então descobrimos que não é mais preciso subir os montes, que não é preciso construir um templo com ambientes distintos, que essa construção é feita dentro de nós. E assim sendo, nós poderíamos adentrar ao que seria o segundo ambiente daqueles templos antigos. O primeiro é o átrio de toda a gente. O segundo ambiente é o lugar santo, onde adentrava somente 12 sacerdotes, compromissados, envolvidos. Eles, assim que adentravam a esse segundo ambiente, muito particular, recebiam 12 pães. Com toda a minha imperfeição e ignorância, eu quero acreditar que aquele que dá o foco, aquele que se move, aquele que vai em busca, aquele que quer, tem o seu alimento. Simbolizado no pão. E como Jesus se auto-apresenta como eu sou o pão da vida, nós vamos entender também que o pão não falta em nenhuma mesa, nem na mais rica, nem na mais pobre. Todos nós temos acesso ao pão, desde que queiramos. Por isso ele é o pão da vida. Por isso os 12 sacerdotes, ao adentrar o segundo ambiente, encontraram cada um o seu pão. Mas ainda existia um terceiro ambiente, que apenas uma vez por ano era visitado. Era o lugar santo dos santos, onde o sacerdote adentrava para uma vez anualmente reestabelecer a aliança com Deus. É onde estava a arca da aliança de Moisés. Ele visitava aquele ambiente santo, mais que santo, e estabelecia a aliança. Em qual ambiente estamos? No átrio? Com toda a gente? Os que simpatizam, os que vieram para conhecer,
os que estavam passando por ali? Ou já adentramos ao segundo ambiente, onde temos garantido o pão da vida, porque conhecemos, queremos, buscamos e nos comprometemos? E quem é o sacerdote que hoje entra no lugar mais santo, no núcleo mais interno, e estabelece com Deus a aliança da verdade, da vida e do verdadeiro amor, mantendo-nos unidos com a divindade? Senão Jesus. E Ele nos convida para aos poucos irmos para o núcleo com Ele. E é por isso que Ele veio nos ensinar, para dizer: vem, segue, me segue, porque eu sou o caminho e a vida. Diante dessa caminhada que nós fazemos nos templos, nos ambientes dos templos, nós vamos encontrar em Kierkegaard algo mais próximo de nós, porque ele traz a filosofia existencialista e ele vem trabalhar esses três ambientes mais de uma forma corporal, física, material. Porque estamos encarnados, fica até mais fácil compreender. Ele divide esses ambientes também em 3 pontos. O estético, primeiro ponto. Nesse nível, ele classifica como sendo um lugar onde as pessoas têm muita dificuldade de escolher, está voltado para o prazer imediato e total, não consegue selecionar, quer tudo em todo lugar, não se preocupa com o passado e muito menos com o futuro, vive o hoje. É o nível estético. O segundo nível, que Kierkegaard vem dizer que nós estamos no nível ético, onde nós começamos a nos atentar para a lei, os valores verdadeiros, o que nos faz feliz, o que pacifica a nossa consciência, o que nos traz o equilíbrio, o que é de sintonia com o que sabemos e com o que fazemos. É um pouco mais profundo. Mas Kierkegaard também traz o terceiro ambiente. E ele chama esse nível de religioso, quando o homem vence toda a matéria, toda a ilusão, tudo que é externo, aprende a lidar com a lei sabendo que ela apenas o beneficia, porque é o caminho reto, e quando a gente evita atalhos, a gente chega mais depressa, porque a gente não compromete a consciência. E ao ser uno, tendo autonomia, construindo em si a pacificação pelos seus atos corretos, você encontra Deus. E essa é a plenitude de ser com Ele, o que Jesus já o é há muito tempo, uno com o Pai. É uma escala que todos nós vamos percorrer. É o caminho que todos nós vamos fazer. Começamos fisicamente com os templos, porque frequentamos os templos de Salomão, de Davi, frequentamos os templos de Jerusalém, frequentamos muitos templos no passado. E é tão magnífico respeitar essa nossa história, porque muita gente trabalhou, amou, serviu e se entregou para que nós estivéssemos aqui diante da doutrina que esclarece-os. Kardec, em 1º de julho de 1858, inaugura dentro da casa dele a primeira associação parisiense de estudos espíritas. Porque ele viu que a necessidade de estudar ia destrancar as portas da ignorância e ia permitir o alavancar da consciência do espírito rumo à verdade que liberta e salva. E depois de Kardec, sob exemplo dele, muitas outras casas foram construídas. Essa casa foi erguida para que nós pudéssemos estudar, dissolver a ignorância que ainda nos acompanha, porque o que sabemos é uma gota e o que não sabemos é um oceano. Mas dentro da bandeira da máxima do Espiritismo, amai-vos e instruí-vos, hoje estamos muito felizes, sem a madeira do Líbano, sem o metal fazendo barulho no gasofilácio, sem o ouro, sem as divisórias de sustentação do tempo, sem separar homem de mulher, nós já nos reconhecemos iguais, espíritos imortais. Quantos já evoluímos? E que bênção que é poder contar com a edificação simples do concreto e do tijolo, onde nós podemos trazer a ideia da doutrina e fazer um movimento espiritual da exemplificação. Porque a nossa missão enquanto casa espírita é a caridade, como está escrito aqui, de consolar e esclarecer.
ensinar o espírito a pensar, trazer para ele a questão mais do que clara de que Deus não pune ninguém. Nós aqui estamos buscando pelos caminhos tortos os vales do sofrimento. Na lei de causa e efeito, nós encontramos com toda clareza que tudo o que fizermos terá consequência. Na lei de amor, nós entendemos que todas as vezes que nós cedemos, nós seremos beneficiados. Na lei de progresso, nós temos que a tecnologia e o conhecimento sempre vai alavancar todos o resto. E que a moralidade ainda é capenga e adoecida. E é para isso que estamos reunidos. Porque a necessidade do espírito, espírita, espiritualista, é desenvolver-se moralmente. Vencendo o nível estético, passando pelo ético e buscando, como nunca, o religioso. Por isso, esclarecer. Instruir é a bandeira do espiritismo. Essa é a melhor forma de nos amar. Porque está muito difícil encontrar um lar sem um tipo de dor. Quando não é pelo sexo desregrado, pelo uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas, pela doença física, mental e espiritual, pelas brigas conjugais, pelas dificuldades de relacionamento, que nos levam todos para o mesmo vale de lágrimas que já passamos tantas vezes. E no Evangelho fica muito claro a causa das aflições. Quando nós vamos ver no Bem-aventurados os aflitos, que o que não tem explicação no aqui e no agora, tem outrora. Então ergue a sua cabeça e segue, porque Deus nos quer com dignidade, vencendo os nossos obstáculos. E foi por isso que Ele nos presenteou com o véu do esquecimento. Hoje nós abraçamos uns aos outros como se não devêssemos nada a ninguém. Mas nós temos sã consciência de que somos espíritos completamente ignorantes, imperfeitos, endividados, e só nos mantemos de pé pela misericórdia divina, que é grande demais, o suficiente para mandar um espírito crístico na terra e nos erguer todos os dias, a cada segundo. Jesus fica de pé porque Ele é perfeito. Nós ficamos de pé porque Ele nos ama. E é por isso que urge a construção do reino de Deus dentro de nós. Porque isso, a ferrugem não chega, a traça não corrói. É para sempre, e nós levaremos para qualquer lugar onde estivermos. E se nós conseguirmos vivenciar a caridade e o amor divino, ele se tornará um hábito, um comportamento que terá gravado na nossa memória de curto prazo e de longo prazo. E aonde quer que estejamos, mesmo se nós nos reencarnarmos no mundo em que não tem a possibilidade de, pelos livros de Chico e pela assistência de Kardec, conhecermos a doutrina espírita, ela estará incorporada na nossa mente, porque nós exercitamos o amor e ele já faz parte de nós. Essa é a construção do reino de Deus. É por isso que nós nos servimos. E como é maravilhoso ouvir o irmão falar do conhecimento da Mãe Maria. E como é bom poder contar com a autoridade espiritual e moral do Senhor José. E como é bom poder gozar da sombra desses espíritos que lutam, que acreditam e que hoje se alimentam do pão vivo que é Jesus. Se eles podem, nós também podemos. Se eles conseguiram, nós também podemos. Mas há que se esforçar e se buscar vencer os níveis da matéria, dos empecilhos que nós criamos para nós mesmos, e nos libertar dos velhos aguilhões, que são costumes corporificados pelas escolhas erradas do orgulho e do egoísmo, que edificaram templos enormes na nossa consciência. Quem habita em mim? Uma pergunta legal, né? Todas as respostas dignas vieram de perguntas interessantes. Pergunte a si mesmo: o que mora em mim agora? Mora de fato? Está em mim? O que eu busco? Quem eu sou? Porque nós adentramos ao conhecimento, mas não atingimos a mudança dos hábitos. O espírita não se preocupa com o pecado. Ele se preocupa com o pecador. Isso é o que traz o Consolador. Seca as lágrimas, sem julgamento. Vinde Jesus. Ergue, sem questionamento.
questionamento. Vide Jesus. Alimenta em qualquer circunstância. Lava os pés. Transforma a água em vinho. Possibilita a visão de quem não enxerga. Faz caminhar quem estava paralisado. É o poder do amor. É a construção do reino que sai por todos os poros e se torna nessa vibração espetacular que nós alcançamos na terra e todos os espíritos alcançam nas colônias de refazimento e tratamento, nos hospitais que nós vamos habitar daqui a muito tempo, nas regiões umbralinas que existem, porque nós precisamos para organizar a nossa vibração. Precisamos tomar cuidado com a seleção que fazemos de céu e de inferno, porque sendo dessa ou daquela seita ou religião, e todas elas são muito respeitadas, nós ainda trazemos o inferno dentro de nós. E é isso que nos faz sofrer. É hora de tirar a espada da bainha, buscar pelo livro, pela internet, pela palestra, pelo canto, pelo silêncio, a vontade de conhecer e se libertar. Urge. Não é apressado, mas é urgente, como diz Bezerra de Menezes. E a gente se envergonha muitas vezes de se intitular espírita, porque ainda cai nas mazelas, ainda é vaidoso, ainda tem vontade de voltar para o vício, mas é ele mesmo que, pela pena de Humberto de Campos, através de Chico Xavier, vem dizer que há um irmão que, numa palestra que Dr. Bezerra fazia no plano espiritual, o irmão levanta e fala: não sou digno de ser espírita, porque eu me vejo em situações complicadas, vira e mexe, eu sou eu mesmo, não saio do lugar. E ele fala: meu irmão, eu estou na mesma situação, só que antes eu corria atrás do erro, hoje eu corro dele. Isso é uma escolha que faz total diferença. Só Jesus não corre o risco de cair e errar. Todos os benfeitores estão na mesma luta que nós, em escalas diferentes. É Deus quem nos dá o livre-arbítrio. É Ele quem nos permite errar. E o erro é uma forma didática maravilhosa de aprender e de caminhar. Porque Ele nos coloca iguais. Não somos iguais pelas nossas virtudes. Porque virtudes nós mal conhecemos. Quase que a palavra de dicionário. Mas nós somos iguais pelas nossas mazelas. Todos somos orgulhosos, egoístas e doentes. E completamente ignorantes. Isso nos faz iguais. Respeitemos as nossas mazelas, porque elas nos convidam a soerguimento. E elas vão ceder lugar ao conhecimento, mas sobretudo a exemplificação. Então, ouvindo Francisco de Assis, muito bem representado, use as palavras se necessário, porque a melhor forma de divulgar a doutrina é exemplificando-a. Foi o que Jesus fez. Se necessário, utilize as palavras. Mas se depois do seu exemplo, depois da sua prece, depois da sua vibração, depois da sua conduta, depois da sua história, se a pessoa não te respeita, ela vai respeitar suas palavras? Viu que as palavras ficam pequenas? Se necessário, vamos olhar para os nossos filhos. Não é preciso dizer nomes. Eles nos conhecem de olhar. E os nossos hábitos, vidas sucessivas, inclusive nessa, deixa claro o que nós queremos, o que desejamos, o que somos e a nossa luta diária para vencer a nós mesmos. Se estamos fazendo um bom combate, quem está do nosso lado percebe. Porque é uma luta árdua demais para ser feita sem ninguém ver. E a vibração do amor é bonita demais para a gente esconder. Então, quando nós secamos uma lágrima, quando nós calamos um palavrão, quando nós buscamos pela audição a sustentação de nós mesmos, quando nós estudamos, quando nós perdoamos, todos que estão em volta, encarnados e desencarnados, reconhecem que estamos nos transformando num templo. Graças a esse movimento espírita que acontece numa casa simples de trabalho e oração. Porque isso aqui é uma escola, uma oficina e um hospital. Onde, graças a Deus, todos somos muito bem-vindos. Basta levar o seu pensamento e dizer: a dor que me acompanhou a semana toda, Senhor, ensine-me a aprender com ela.
saudade que me dói no peito, Senhor, do presente de Natal que não pude comprar e não pude receber. Transforma em flores. Entra em conexão, porque eles estão aqui. É lugar para você doar as suas energias e multiplicar na fonte do amor. É lugar para você esclarecer os seus pensamentos e sentimentos e dizer, então, obrigada, Senhor. A dor é bendita, a culpa é uma alavanca poderosa que nos faz caminhar insistentemente, porque nós reconhecemos que erramos. Tudo tem utilidade quando a gente aprende a verdade de que o erro mora em nós, mas Deus é perfeito. É perfeito. Então, quando a gente vai buscar no livro Bênção de Paz, algo que se relaciona com o objetivo final dessa história, que é a nossa escola, eu fico muito feliz com essas obras que Emmanuel nos traz, Humberto de Campos, André Luiz, e todos eles que ainda se preocupam conosco e estão mandando constantemente alertas, exemplificando o trabalho daqui e de lá. Lá a gente vai encontrar no capítulo 55 uma beleza de poesia que não tem rima, mas fala ao coração e por isso tem a vibração de poema. Fala o seguinte, que na escola da vida, dentro de uma casa espírita, atendendo a esse movimento que o Consolador nos convoca, nós temos condições de transformar o coração em fonte de amor. O pensamento em energias curativas, vivificantes. Os olhos em compreensão. Os ouvidos em depósito de bondade. As palavras em ferramenta de construção. E as mãos e as pernas em instrumento de serviço. Aí eu pergunto para vocês, do que serve acumular sentimentos se não são de amor? Para que tanto pensamento e inteligência se não conseguirmos vibrar positivo e chamar o que é bom para nós e para os outros? Por que os nossos olhos, que são tão astutos, perspicazes, ainda não conseguem compreender nem a dor do outro, só a sua? Por que os nossos ouvidos, capazes de captar tanta informação, ainda não trabalham a bondade, retendo só o que é bom? Por que usamos palavras que não edificam? E por que as nossas mãos e pés estão condenadas ao ócio pelo comando de nós mesmos? Adoecemos o nosso campo perceptivo. E ele é a bênção que temos para entender quem somos, onde estamos e o que Deus espera de nós. Precisamos da percepção sensorial para agir no bem, detectar, trabalhar, alcançar e elevar. Porque a fé transporta os montes, os nossos obstáculos, quando a gente vai esquecer. Quando a gente vai esquecer. E fazer questão é trabalhar para isso. Então eu gostaria muito, já finalizando, porque eu não posso, não devo me alongar, a vibração é de alegria, a casa está cheia de flores, vivendo um momento de harmonia. Quem trabalhou de fato para que, como o nosso irmão disse, a primeira enxadada, a telha, o tijolo, a torneira, quem carinhosamente preocupou com a fechadura, com cada detalhe, está com o coração explodindo de alegria, porque a sensação de dever cumprido é a coisa melhor desse mundo. Mas tem muito mais para fazer. Quem não fez quase nada está se contorcendo no banco e de repente a coluna até fica meio pesada, porque você podia, mas você está encarnando, ainda pode. Bem, eu também não faço nada. Vamos junto. Quem sabe? A gente se ajuda. Né? A gente se ajuda para sair na foto desse povo bonito, iluminado pelo esforço. Os trabalhos estão começando. A espiritualidade já está há muito tempo, porque antes que a casa existisse fisicamente, o terreno foi preparado, edificado e assumido no compromisso espiritual. E nós sabemos disso. É perfeito o prédio que existe a nível espiritual. Agora nos cabe agir na matéria. Respeitar a matéria.
manipular a matéria a favor do outro e de si mesmo, lembrando que o que você fizer constituirá a sua história e fará parte da sua construção eterna, que é o reino de Deus, dentro de si mesmo, que você vai levar consigo. Desejo sucesso em cada empreitada, seu José. Que o amor de todos vocês na sua pessoa, porque eu já percebi o quanto te amo e o quanto te respeito, possa ser exemplificado desde o momento em que nós de manhã resolvemos vir para cá. Que nós possamos purificar o pensamento, os sentimentos e estarmos dispostos para trazer aqueles que conosco querem conhecer Jesus. Espíritos que nos acompanham, amigos de outras datas, que precisam do refazimento, do tratamento, do carinho, do respeito, do amor nosso e dos benfeitores. Que possamos encher as nossas carrocinhas e que sejamos nós a puxar a carga com dignidade e muito amor. Porque nós temos força, somos filhos de Deus, lembra? Como temos força? Como temos força? Que a água seja fluidificada todos os dias pelos nossos bons pensamentos. Que não venhamos a dar trabalho à espiritualidade para ter que higienizar a casa todos os dias, antes da nossa entrada e depois da nossa saída, mas que possamos trabalhar ao invés de dar trabalho. Que possamos respeitar uns aos outros, porque se todo mundo erra, a diferença é que poucos acertam. Então respeitamos as nossas mazelas e dificuldades. Que possamos deixar de apontar, porque enquanto apontamos, podemos trabalhar. Que o nosso exercício seja de respeito, sobretudo, porque depois do respeito que vem é o amor. Já não está na hora de nascer. Não seria maravilhoso que ele acontecesse nesta reencarnação? Desejo luz, paz para todos nós. E que os benfeitores possam trabalhar a mão cheias no nosso corpo espiritual, mental e físico. Que nós possamos voltar para casa levando para quem ficou a esperança dessa edificação. Que possamos remover as montanhas dos nossos desentendimentos e da nossa ignorância. Que sejamos um instrumento divino na nossa percepção. Que possamos deixar de ser cegos e ver a luz de Jesus em cada um. Muito obrigada pela alegria de estar aqui. Também vamos construir um dia. Mas enquanto não construímos fisicamente lá no lar de Paulo Estevam, eu estou na luta para edificar dentro de mim um cantinho para a paz, para o amor e para a esperança de um dia conhecer Jesus. Beijo.